Mais que um plano, credibilidade. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, pelo Instagram, você acompanha a gente em todos esses canais. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo da Folha também, pode baixar aí na sua lojinha de app, instalar e já seguir, curtir, compartilhar a nossa programação. São 7h06 em Campos, muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira, este é o Folha no Ar e a gente começa com as principais informações de hoje, trazendo a previsão do tempo, que segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje, tempo bom, ensolarado, amanheceu hoje com uma névoa úmida, né? Aquele nevoeiro bem intenso, né? Ou como dizia lá na roça, cerração, né? Com previsão de 19 de mínima, 29 de máxima, agora faz 20 graus, aqui no centro não há previsão de chuva para hoje. Programa de hoje, nós temos a presença do jornalista e diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, Aloysio Abreu Barbosa, junto com o jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã, Everton Luna, para a gente conversar com o Edivar Júnior, empresário, arquiteto e subsecretário de Turismo de Campos. Acho que a gente vai precisar de umas 2 semanas de programa, porque tem assunto que não acaba mais aqui. Já nós vamos conversar com o Edivar, vamos falar sobre turismo, comércio, o centro de Campos, Ponte Barcelos Martins, a gestão Frederico já se aproximando aí dos primeiros 5, 6 meses daqui a pouco, já passou de 4 meses, e com base nas pesquisas, o Edivar vai falar também a sua impressão e a sua projeção às eleições de governador e senadores do estado do Rio e também de presidente da República. Edivar, já vou trazer o seu bom dia, a sua entrevista e, claro, né, a gente vai poder conversar muito aqui nessa manhã. Só rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br e a gente já começa. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região, e Rádio Média Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Bom, destaque aqui no portal Folha 1. Homem é encontrado morto dentro de carro na BR-356 em Campos. O corpo de Rizomar Ângelo da Silva foi encontrado na noite dessa terça-feira na altura de Sapucaia. Rosinha chama Bruno da Wire de traidor após ele caminhar com Romário em Campos. Ela questionou o lado que o deputado está. STF tira da pauta julgamento sobre a eleição para o mandato tampão, isso em relação ao Rio de Janeiro. A sessão estava com 4-1 a favor da eleição indireta para governador. Primeira turma do STF tem unanimidade para tornar réus Bacelar, TH Joias e o desembargador também, o Macário. O cadastro do CNJ confirma registros de condenação ativa de Garotinho.
Petrobras assina contrato de perfuração de poços terrestres em Quissamã. Ou lá em casa, né? Um pocinho lá desse. Audiência pública debate propostas para a revisão do plano diretor em Macaé. Samba, cultura e sabores do campo se encontram no Flamboyant, né? E ainda, campos entre cidades com maior índice de furto de energia do estado do Rio. Para fechar aqui, olha, a Polícia Civil prendeu ontem em Macaé 10 pessoas durante a operação. E o Tiago Virgílio, que é candidato a deputado estadual, informou em suas redes sociais ontem que passará por cirurgia nessa quarta-feira. Já aconteceu a convenção, então agora é candidato. Bom, 7h10, o inquieto, energético, enfim, estou desde 6h30 aqui conversando e não para. Meu querido Edivar Júnior, deixa eu começar por você, trazendo o seu bom dia, e sempre uma alegria poder te receber aqui no Folha no Ar. Bem-vindo, Edivar. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês, com você, com a Luísa, com o Everton. Vamos bater um bom papo aí. Você falou que vai ter samba na Praça do Flamboyant, mas Campos está recheado de samba nesse fim de semana. No sábado temos o Trem do Samba, que vai trazer o Moacir da Luz, que faz o Samba do Trabalhador lá no Rio de Janeiro, na segunda-feira. E eu fiquei surpreso que em Campos já tem esse roteiro do Samba do Trabalhador. Já fui nessa segunda-feira conferir, existe 2 locais de samba do Samba do Trabalhador em Campos. E no domingo vamos festejar os 11 anos do Samba da Praça do Liceu, que também é um trabalho belíssimo e bem retrata a nossa cidade. É um local que valoriza o quadrilátero histórico mais bonito de Campos ali, né? Acontece na Praça do Liceu. No domingo temos também novamente 11 anos, vamos festejar, que no domingo passado ia até a festa, mas devido ao tempo não pôde acontecer, vai acontecer nesse domingo agora. Eu tenho um lá em casa, um dos gêmeos, aquele é boêmio, porque boêmio de verdade vai a um sambinha segunda-feira. Vai na segunda-feira. Eu não sou boêmio. Eu fiquei impressionado, o público é grande no Samba do Trabalhador em Campos. Porque Rio de Janeiro já é tradicional, uma cidade turística, e a gente imagina, realmente acontece lá na Tijuca, é maravilhoso, lá com a Moacir da Luz, que vai estar aqui no sábado, mas aqui em Campos acontece e é muito forte. Eu fiquei impressionado com o movimento. Maravilhoso. E é bom que Campos de segunda a segunda com atividade, né? E eu tenho procurado mostrar essas oportunidades e dar luz a esse investidor, a esse empreendedor que está acreditando na nossa cidade e investe, né? Muito bom. Traz uma novidade como essa, né? Muito bom. E você tem lá seu canal, nós vamos falar, mas deixa eu trazer aqui o bom dia dessa bancada, que você engata falando aí depois. Deixa eu trazer o bom dia aqui. Na última vez a Luísa falou, calma, deixa eu falar. Falar nisso, rapaz, eu não falei, porque acabei, acho que pulei essa parte aí de futebol, a gente fala pouco aqui, né? Mas o Flamengo venceu ontem o Cruzeiro, aliás, deu um amasso do Cruzeiro no primeiro tempo, pelo que eu pude ver aqui dos comentários. 3 golaços ontem, o Flamengo venceu e despachou o Cruzeiro aí, 3 gols, sendo um do Cruzeiro, mas todos 3 foram gols muito, muito bem feitos. E eu vou trazer o primeiro flamenguista então da bancada, o Everton Luna, com a gente aqui, jornalista, repórter de política do jornal Folha da Manhã. Bom dia, Everton, parabéns aí pela vitória ontem. Bom dia, primeiramente saudações rubro-negros. Bom dia, Edivar. Bom dia, Luiz. Feliz a Luiz nessa manhã de quinta-feira, após mais uma classificação do Flamengo na Libertadores. Está se tornando assim um roteiro repetitivo, né? O Flamengo sempre se classifica na Libertadores, né, Nogueira? Não sei não, você que está falando aí, dá seu recado aí. Não vai... Sempre, o Flamengo sempre vai bem, até encontrar o Fluminense, aí chega lá, dá umas trupicadas, mas vai também bem. Parabéns pela vitória ontem. Muito bom receber Edivar hoje aqui para a gente falar de cultura, falar de turismo, falar do centro. Então vai ser um grande bate-papo hoje. Bom, ele vai falar que é manto, eu vou falar que é sem camisa, então nós vamos ficar com a voz de quem ganhou. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje como dizia Nenel lá na Praça São Salvador, quando eu chegava para trabalhar na extinta TV Planície, ele falou, que indumentária impecável. Bom dia, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bem-vindo, parabéns aí pela vitória. Para quem está no rádio agora acompanhando a gente aí,
O Aloysio está com a camisa do Flamengo. O que salva aí é esse autógrafo na altura do peito, quase próximo ao ombro, que é a assinatura de um dos maiores jogadores de futebol que eu tive não tanta alegria de ver, que ele jogava contra o meu time, que é o Zico, mas é uma figura extraordinária e, para melhor ainda, extraordinário fora de campo. Isso é que é o melhor. Aloysio, bom dia, bem-vindo, parabéns por ontem. Bom dia, Nogueira. Saudações, Beto. Saudações, Everton. Ele vai torcer para que time? Eu sou vascaíno. Eu da casa lá, eu sou vascaíno. Ah. Gabriel, meu filho, flamenguista. Cid, Botafogo. Não, a casa tá toda dividida. Não tem nenhum tricolor, não, né? Tem tricolor, mas é cunhado. Aí cunhado não conta, né? É Cristiano que é tricolor e meu cunhado que é tricolor. Tão ruim que nem conta. Cunhado, né? Começa mal o nome, né? Vou poder conversar um pouco dos 3 próximos blocos. Né? Essa camisa é a camisa retrô, é a camisa que o Flamengo ganhou o primeiro Libertadores em 81, né? Um 2 gols de Zico, no Estádio Nacional do Montevidéu. Eu tive a oportunidade de ir há pouco tempo lá, voltei, eu já conhecia, voltei lá com o meu afilhado Aquiles. Fomos os dois com camisa do Flamengo, essa mesma camisa aqui. E foi uma vitória expressiva. O Cruzeiro é um excelente time, né? Eu, como você disse, no primeiro tempo, o Flamengo amassou o Palmeiras. Inclusive, quase foi cobrado por isso. Teve 6 chances claras de gol no primeiro tempo, marcou apenas uma vez. Né? Então, futebol, né? Futebol às vezes cobra o preço, quase. Empatou, mas achou o gol de Samuel Lino, né? Primeiro gol de Arrascaeta, uma linda jogada de Pedro. Segundo gol de Samuel Lino, também assistência de Pedro. Mas o gol do Palmeiras, perdão, do Cruzeiro também foi um golaço. Um jogo bom de se ver. Acho que desde a Copa do Mundo, em termos de qualidade, foi o melhor jogo que eu vi. Eu, como arquiteto de formação, vou falar que essa camisa, desenho dessa camisa, eu acho muito mais bonito do que essas camisas atuais, muito tecnológicas, com desenhos muito atuais. Eu acho esses desenhos antigos, essa retrô aí, sensacional. Mostra a cor do time, mostra uma identidade muito melhor do que as de hoje. Eu particularmente, aí eu estou falando já como arquiteto, como estético, eu gosto muito mais dessa camisa. Eu ganhei, tem uma nota, acharam que eu era flamenguista e me deram a camisa assinada do Gabigol e o time inteiro. Mas, lógico, presenteei Gabriel e ficou todo feliz que eu ganhasse a camisa do Flamengo. Mas só algumas informações, Nogueira, que você leu aí. Você falou o que da Praça do Liceu? Eu falei da Praça do Liceu que vai ter o samba da Praça do Liceu, vai ter o... Não, foi de Vaco que falou. Vai ter sábado e domingo. Temos o treino do samba no sábado. Ué, eu quero falar do samba e você engatou falando... Engatei, velho, já falando na minha programação, já vendendo meu peixe aqui, da nossa agenda daqui. Campos está lotado, tem uma agenda incansável. Então, não está na pauta, mas já que a Praça do Liceu foi citada, eu queria começar com ela, né? Uhum. Ela está, desde 13 de julho de 2023, o corredor está fechado, né? É uma pena, é um absurdo. Eu queria saber como é que está essa questão, Aloysio, toda a informação que eu tenho sobre o coreto do Liceu, eu até recentemente ajudei a participar de entrar em um desses projetos para captação de recursos para restaurar lá o coreto. Lá atrás eu soube que até que o Sindipetro já tinha pedido para orçar e iria executar a obra. Eu tenho cobrado isso à Secretaria de Obras, se tinha algum empecilho... dessa parte burocrática, que eu sou muito ruim nessa parte aí, mas falaram que já foi liberado agora, vai poder o Sindipetro. Mas independente disso, teve uma captação de recursos não me lembro mais qual o local, mas 3 projetos entraram com Praça do Liceu, com Coreto do Liceu, e eu tenho certeza que todo mundo está muito querendo que aquilo se recupere logo, que é interessante. Eu sei que tem uma exigência de fazer acessibilidade, e ele é de escada, né? E como fazer acessibilidade com uma plataforma elevatória ali, a preocupação da manutenção. Então, estão se discutindo isso, porque Campos tinha um escritório do INEPAC e perdeu. E estamos lutando, conseguimos retornar agora o escritório, agora na semana passada, conseguimos que o escritório volte a ter em Campos, para poder agir casos de patrimônio histórico como o coreto do Liceu, né?
Ele fechou, inclusive, por determinação do INEPAC, né? Estava com problema, risco de segurança, né? Aí o INEPAC exigiu, né, essa acessibilidade, uma série de coisas, mas realmente botar uma plataforma ali é possível. A gente vê em estabelecimentos comerciais, mas como que vai fazer a manutenção daquela plataforma? Fico pensando diariamente ali, que é um tipo de construção com escada, que a gente tem que pensar assim, vai valer a pena realmente fazer essa plataforma? Vai ter manutenção? Ou vai ser mais um elefante branco a ser construído ali, que é um complicador de investimento? Mas a obra em si, da recuperação do Coreto, não era uma obra cara. Eu tenho certeza que vi o orçamento, não era uma obra cara, tanto que o Sindipeto se dispôs a fazer essa obra. Mas eu acredito que vai estar desenrolando, e a gente quer muito o retorno desses patrimônios, né? A gente gostaria muito que a cidade inteira, todos tivessem um olhar especial para a manutenção do patrimônio histórico, dos prédios. Existe uma lei de incentivo na nossa cidade, que quem tem algum prédio que é tombado ou indicado, ele pode ter até 80% de desconto no IPTU. E eu vejo que pouquíssimas pessoas fazem uso disso. Quando eu fui presidente da CDL, eu tentei dar visibilidade bastante a essa lei, e poucas pessoas fazem uso realmente desse benefício para poder fazer a manutenção. E a manutenção é só da fachada, não está preocupado com o interior, não. Então, por exemplo, se você manter um prédio pintado, cuidado, as esquadrias direitinha, vidro, você vai ter 80% de desconto. Então, realmente, eu acho que é um bom desconto no IPTU e ajuda, né, para a manutenção. Mas precisamos desenvolver um olhar, uma política pública de maior atenção para todo o nosso patrimônio, né? A gente tem um acervo em Campos belíssimo, prédios históricos. A gente pode contar aqui, se eu for falar aqui, a gente vai ficar a manhã toda falando de quantos prédios históricos temos e muita história a contar. Aí em frente da Folha de Manhã tem essa igreja do Terço, que hoje é a grande preocupação que eu tive com o Dom Roberto, e ele fica preocupadíssimo de como fazer uma captação de recursos para recuperar a igreja do Terço aí na frente, que tem uma das portas mais bonitas das igrejas de Campos. Edivar, fala aí. Você é subsecretário de Turismo. Como você acredita que o poder público, a Secretaria de Turismo, pode agir, pode criar políticas públicas para impulsionar ainda mais o turismo de Campos? Então, eu sempre começo falando que nenhuma cidade nasceu turística, ela se torna turística, né? Agora nós temos um exemplo, um case de sucesso, eu vou falar aqui, eu gosto de falar português, um caso de sucesso do estado do Rio, que é a Areal, uma cidade que se tornou turística. Temos Miguel Pereira, que fez um investimento para poder se tornar turística, e temos cidades que têm potencial turístico que todo mundo vê e que não está indo bem, como Petrópolis e Teresópolis, não estão indo tão bem, porque são cidades que já identificadas como cidade turística, mas porque tem já um potencial grande. E eu gostaria muito de mostrar o seguinte: Campos não tinha uma secretaria de turismo. Desde que eu estava na CDL, eu cobrava muito o prefeito, que eu sentia que Campos, indo para o turismo, é um caminho econômico muito bom para a nossa cidade, pela extensão que tem. Campos são 4 mil quilômetros quadrados. Aí, Everton, eu comecei até a mostrar isso para o prefeito atual, com o Frederico Paz. Falei: Frederico, nós temos uma extensão absurda. Só de BR-101 em Campos, nós temos 123 quilômetros. Qual cidade tem uma BR-101, uma rodovia dessa importância que liga, né, norte e sul do país, e 123 quilômetros só dentro do nosso município? É a distância de Recife a João Pessoa. Nós temos aqui dentro do nosso município. Então eu mostrei qual o tamanho da nossa extensão e nosso potencial, que nós temos que dar relevância e mostrar e criar oportunidades para o investidor, para o empresário e valorizar a nossa região. Então, realmente temos que fazer esse trabalho de política pública, que o governante entenda isso, e aí quando o turismo passou a ser secretaria, me ajudou bastante, entendeu? E aí eu até fui convocado, bem ser secretário, mas eu tenho outras atividades e não posso ficar só nessa ocupação, mas eu acho que o Hans começou, depois foi a Patrícia, e agora está a Fernanda Campos, está como secretária, mas eu tenho certeza que nunca se falou tanto de turismo como nesses 2 últimos anos em Campos. Eu tenho tentado dar visibilidade muito grande em todo o potencial da cidade. Comecei a ter um trabalho agora chamado Território, Pertencimento, não me lembro até. Território, Identidade e Potencial Turístico. Vindo lá de Santo Eduardo, do quilômetro 0 da BR-101, e para chegar até aqui no quilômetro 123, que é a divisa aqui já com Conceição de Macabu.
que é o nosso divisa aqui, a Conceição de Macabu. Estou tentando mostrar o nosso potencial. Mas tem tanta coisa interessante, Everton, que eu não consigo nem sair muito lá de Santa Maria, de Morro do Coco. Eu estou vindo e parei lá em Morro do Coco essa semana que eu dei uma mostradinha no Rio Ururaí. Mas acho realmente que precisamos direcionar para uma política pública para o turismo, direcionar para todo... como a gente começar a desenvolver. É que minha cabeça é maluca, vai lá e volta, cara. Tá? Desculpa aí quando eu vou no meu raciocínio. Por exemplo, a gente está no Cais da Lapa, né? A secretaria está instalada no Cais da Lapa. Era um espaço que estava meio abandonado, com adíquitos, com pessoas em situação de rua, e hoje é um espaço de eventos na cidade. Hoje, onde eu fico feliz quando a gente vai trabalhar, todo dia, diariamente, a gente vê as pessoas fazendo uso para pesca, levando a família, levando o filho para passear e curtindo aquele espaço. É um pôr do sol sensacional, eu digo, dos lugares mais bonitos para pôr do sol do campus. E a gente começar a fazer realmente usos e criar essas oportunidades. Quem quer fazer evento, o Cais da Lapa é um excelente local para eventos. Mas precisamos avançar bastante nisso aí. Precisamos de um setor de projeto e um olhar especial para a Secretaria, da condição da Secretaria trabalhar realmente criando projetos e criando oportunidades para investimentos da iniciativa privada. Edivar, vamos falar de outro problema grande também que a gente vem há vários anos debatendo, conversando, mostrando, você mesmo já falou aqui várias vezes, que é a revitalização do centro e o abandono do centro. Recentemente houve um problema até registrado aqui pelo jornal Folha da Manhã, um descarte de entulho irregular aqui no centro. Agora, dia 2 de junho, não tem muito tempo, e mostra muito essa questão do abandono do centro. Me parece que sei lá, parece que viram-se as costas para o Paraíba e para o centro da cidade também, né? A gente tem essa coisa. Agora, ontem, agravando esse abandono, ontem teve o fechamento da Telerio. No domingo tivemos aí o encerramento de várias lojas da Casa Bahia pelo Brasil, em Campos também, pelo menos 2. E aí vem se agravando cada vez mais essa situação do centro da cidade. Eu vou fazer um comentário e vou fazer uma pergunta e vou registrar também que no fim de junho o prefeito Frederico Paes lançou o programa Centro Seguro na tentativa de diminuir esse abandono, de olhar com mais atenção para o centro da cidade, mas é muito pouco pelo que a gente percebe. O povo está nos bairros. Se o povo está nos bairros, o comércio vai para os bairros. Isso é um ponto positivo, beleza. Agora, o comércio do centro não vai resistir à ausência do povo. Sou crítico a essa questão de só show no centro, não vai trazer gente. Precisamos trazer gente, precisamos de transporte. É uma série de problemas que eu preciso que você analise para a gente e dê uma luz, se é que existe no fim do túnel para esse centro de Campos. Tem sim, claro que tem solução. Eu, como arquiteto e urbanista, tenho uma preocupação muito grande com a área central. A minha leitura que eu faço é que a decadência do centro, o declínio do comércio no centro, começou com a saída das instituições financeiras, ou do peso, da importância das instituições financeiras. Ou seja, o banco, ele era um norte nesse crescimento, desse movimento. Todo mundo vinha do interior para ir ao centro, para ir ao banco. Então ele ia ao Bradesco, ele descia no mercado, vinha caminhando pela Rua dos Andrades, ou pela João Pessoa, para poder até chegar à Rua dos Andrades, e é por isso que a gente tinha até comércio ali na Rua dos Andrades, a Feira das Máquinas, porque tinha esse movimento que a pessoa vinha caminhando ali pela João Pessoa, e ela ia ao banco diariamente, ela gostava de ver, saber o movimento, acompanhar todo aquilo ali. Hoje você mesmo falou assim, pede a Alexa para poder sintonizar aqui na Folha. Quando que alguém lá atrás ia falar isso, pedir a Alexa para sintonizar na Folha da Manhã? Eu tenho burrice eletrônica, sabe, Cláudio? Mas eu tenho burrice eletrônica. Eu estou melhorando bastante, mas realmente eu sou muito resistente à modernidade. Mas as instituições financeiras hoje estão resumidas às vezes numa sala só, pode resumir. Tem banco que a gente nem conhece, né? Que é só no banco no digital. Então, para mim, a decadência começou aí. E aí o morador também começou a sair dessa área central. Eu acho que o projeto de revitalização tem que começar com um retorno de moradores. Por que a Pilinca, por que Alberto Torres, por que o Nazário Pereira Gomes são artérias importantes hoje comerciais e residenciais? Porque tem morador.
a pessoa, o morador desce, ele precisa de uma farmácia, precisa de comprar um produto, ele precisa de se abastecer. Então o centro não tem mais moradores, mas tem construções ótimas, belíssimas. Então eu penso realmente nesse incentivo da volta da residência, de incentivar a moradia no centro. Eu acho que a moradia no centro, hoje Campos com esse perfil de universidades, de universitário que cresceu absurdamente, que é muito grande, foi 20 vezes o crescimento, acho, do número de vagas de universidades em Campos. Para o estudante, eu adoraria, eu como estudante, morar na área central e você está a 15 minutos de uma UENF, a 15 minutos do IFE e de qualquer outra distância que você está numa área central, facilitaria bastante. E também, às vezes, o centro você não vai ter vaga para automóvel. Hoje, praticamente, o uso do aplicativo de transporte é absurdo também, todo mundo usa, desde o moto alguma coisa, moto Uber, moto do que for, e não precisa mais da vaga de carro. Então, a pessoa estaria tendo uma moradia no centro, por isso que eu falo que os empresários têm que tentar ir rever o uso do prédio do centro, das edificações centrais, e fazer um atrativo para trazer moradias, incentivar a moradia. Eu fico olhando para aqueles prédios do centro, eu digo assim, quando eu vou ao centro, eu olho sempre acima da marquise. Eu gosto de ver da beleza e a história que cada prédio daquele conta. Adoraria morar em uma daqueles espaços lá de cima, acho que seria sensacional e seria uma grande oportunidade de voltar ao movimento na área central. Isso, para mim, então, primeiro é incentivo do retorno do morador na área central. Quando você tem moradia, você começa a gerar segurança, você começa a gerar uma série de coisas. Hoje, o comportamento também do empresário, eu falo, posso puxar essa orelha, porque a gente fala muito isso na CDL também. O empresário é o primeiro a jogar lixo também na área central, fica gerando lixo, e eles têm uma maneira, vai desembalar o produto, tanto das lojas de eletrodoméstico como de confecção, faz aquele lixão e bota na frente da loja amarrado num poste. Não é isso, tem que ter horário, tem que ter uma disciplina no recolhimento. São seres humanos que fazem a coleta do lixo e tem uma disciplina, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Eu tenho certeza que se conversar com a secretaria responsável, se disciplina, se combina esse horário todinho, mas não podemos também, temos que ter a colaboração de todos, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa sintonia. E o prefeito se comprometeu, sim. Ele até recentemente esteve na posse, a SIC completou 135 anos. Olha as nossas entidades, né? Uma associação comercial de Campos, ela é centenária, 135 anos de história. O prefeito se comprometeu a voltar a reunir agora novamente com a SIC, com a CDL, para cobrar que ele dê um prazo de 3 meses. Empresário tem isso, tem mania de dar prazo, né? Já você nota a diferença da gestão à gestão do Frederico, com esse olhar mais empresarial. E aí ele começa a botar prazo. Eu até falei com ele, Fred, uma coisa que eu aprendi quando eu entrei no poder público é que prazo é complicado. Como a Luísa me cobrou agora sobre o coreto do Liceu, para mim, o prazo já passou há muito tempo, né, Luísa? Desse coreto está pronto, está revitalizado, está até reconstruído. Mas eu vejo que a morosidade, o time público é muito lento, muito lento. Everton não sabe como que eu sofro com isso, que eu sou imediatista, eu gosto de soluções rápidas, imediatas, e vamos realizar. E para mim isso é uma das coisas que me estão tirando meu sono, que me tiram meu sono hoje em dia. Eu tomo remédio para dormir, não tomava, porque eu fico muito tenso com esse time público, realmente. Isso me incomoda demais. Mas eu não sei se te respondi todas, você me fez igual as perguntas. Cláudio, não sei se você respondeu as perguntas. Não, mas isso. Eu vejo um sucesso muito grande, eu fico feliz de ver o Nazário Pereira Gomes crescendo, vejo o Donana e Goitacazes crescendo, só quero também que nós temos que implantar neles, por exemplo, em Goitacazes e Donana. A informalidade é muito grande. Não sei se vocês sabem, a contratação e a legalização de cada loja daquela é só no CPF. Não existe CNPJ naquela região, é muito pouco. Então é um caminho que o Porto do Açu vai. Então, a gente criou uma oportunidade de ter um Porto do Açu que faz aquele caminho para o Porto do Açu. Aí o cara precisa comprar um prego, um martelo, um fio, e ele tem que levar notinha. Não tem notinha. O comércio ali não tem, por incrível que pareça, estão vários comércios formalizados ali, mas não tem a legalidade. Então, precisamos entender que o comércio tem que entender que é importante ser legalizado, nem que seja um MEI, entendeu? Mas existe ainda muita contratação lá, ainda só pelo CPF, e não temos CNPJ, né? Eu falo isso, mas nós temos vários municípios que fazem parte da Costa Doce, que ainda tem cidades que a gente tentou até colocar a CDL, e a CDL não conseguiu avançar nessas cidades, porque o comércio também ainda continua na informalidade. E é isso desse nosso Brasil que a gente precisa mudar.
né? A gente precisa entender, a gente fica reclamando de taxações, de impostos, mas aí todo mundo fica buscando um caminho de burlar isso, né? A gente tem que entender que temos que mudar esse pensamento, essa conscientização de pensar no crescimento e no desenvolvimento, que seria como? Com a contribuição, com a participação de todos. Mas vamos lá, Cláudio, tentei responder. Vai, Luísa. Quer dizer, a praça, nós estamos falando, já foi 13 de julho de 23, já são mais de 6 meses, não, são mais de 3 anos já que está visitada, né? Me dói. E a ponte Barcelona Martins vai completar 6 meses agora, né? Ela completa 6 meses no dia 28 desse mês, 6 meses fechadas, e ainda ela não tem um projeto e não tem uma projeção de prazo, né? E assim, são dezenas de milhares de pessoas, sem nenhum exagero na cifra, que usavam aquela ponte para travessia a pé. A pé de bicicleta, né? Bicicleta elétrica, bicicleta normal. Prejudica o comércio, prejudica sobretudo a classe trabalhadora, né? Que usava aquilo ali para ir trabalhar, para voltar para casa. E essas pessoas que estão usando outras pontes se expõem a risco, né? Porque são pontes que têm carro, né? E eu sei que você é arquiteto, você tem paixão pelo urbanismo, mas ali, além da coisa da preservação do patrimônio histórico, que é a primeira ponte de Campos, tem a coisa da utilitária mesmo, né? Aquela ponte atrapalha a cidade. Do uso da utilidade, da importância para a população que né? É muito importante para a população. E como você falou, o crescimento hoje em dia da bicicleta elétrica, todas elas faziam uso naquela ponte. Eu até fui navegar para poder ver. Realmente, o que arriou foi uma situação bem crítica, realmente, e a gente fica esperando uma solução com mais imediatismo, né? E essa morosidade que isso me incomoda pra caramba, Luiz. Você não tem noção como isso me incomoda. E eu sei que eu, como turismo, não posso, só fico na cobrança, querendo que isso tenha solução. Mas porque não deixa de ser também um ponto de atração turística, né? Porque é uma ponte sim. Chega de Campos, né? Mas eu acho de todas as preocupações, essa seria a última deles, de todos, mas a preocupação nossa maior mesmo é de dar dignidade e a condição do trabalhador ter um acesso melhor à nossa cidade, ao centro da cidade, que é o encurtamento, né? A gente, como arquiteto, a gente vai buscar o menor caminho. Vamos dar um exemplo aqui, quando a pessoa vai traçar uma casa, desenhar uma casa, às vezes faz alguns caminhos sinuosos para se chegar na casa. E depois, quando vai ver o uso real, a pessoa faz o caminho reto mais próximo de chegar. E aquela ponte é o caminho mais próximo de chegar ao nosso centro de Campos. Realmente eu fico torcendo que haja uma solução mais imediata para aquela ponte. Sei que está se buscando recursos, parcerias, mas é de uma urgência absurda o retorno do uso daquela ponte para o pedestre, para o ciclista, para material, bicicletinhas elétricas também, que eu acho que hoje nós temos que disciplinar muito isso aí, está muito preocupado com esse uso das bicicletinhas elétricas, desse novo modal de transporte, porque isso bem uma modernidade no nosso uso, que o nosso trânsito, as nossas ruas, não estava preparado para isso. Ele não sabe, a pessoa não sabe se ela anda na ciclovia, na ciclofaixa, ou se ela anda no trânsito, e onde ela anda em um dos dois, a parte elétrica, ela causa transtorno, tanto na parte da ciclovia, como também na pista de trânsito de carros, né? Tem causado transtorno. Então temos que pensar em disciplinar isso também. Mas o retorno da ponte eu acho que é fundamental e vamos tentar cobrar realmente que haja esse retorno imediatamente dessa obra, né? A execução dessa obra. Ela também, se me permite, ela também entra na pergunta anterior de Nogueira. Se o centro está padecendo de abandono, muito pior sem a ponte. Com certeza. A população do lado de Guarulhos é muito grande e ela precisa ter acesso Vou completar. O fato do governo do Estado, ele fez um procedimento eletrônico para contratação emergencial de uma empresa para fazer um projeto no dia 22 de julho, né, mês passado. E nenhuma empresa habilitada para contratação apareceu. Isso está com a Secretaria das Cidades do governo do Estado, né? Você tem acompanhado esse processo? Eu acompanhei um pedaço, mas como eu falei a você, eu sou muito ruim de burocrático, eu fico muito chateado com a não execução, e aí não sei como é que está nessa última finalização, nesses últimos dias, como que está esse andamento. Você está até me atualizando mais aqui
com as suas informações que você tem. Mas eu fui lá ver, realmente eu fico muito triste de não estar tendo um retorno, uma resposta mais imediata. E, como o Nogueira colocou, no início do programa, antecipando a pauta, vou fazer só um pouco mais de 4 meses e meio do governo Frederico, né? Sim. Ele estava no governo na gestão Vladimir, você agora está no governo na gestão Frederico. Como é que diferenças você apontaria entre um estilo e outro de governar? E como é que você avalia esses primeiros 4 meses? Eu sei que é um período muito curto, né? Não, mas a gente já nota a diferença de um diálogo empresarial, um diálogo de um olhar para o desenvolvimento, pensando num investimento, no empreendedorismo. E a gente nota que o Frederico tem um olhar muito bom para isso. Então, por exemplo, assim, hoje às vezes vem pessoas que querem investir em loteamento, em crescimento na nossa cidade, gente de fora de Campos. E eles, às vezes, fazem contato comigo, e assim que eu faço contato com o prefeito, ele imediatamente já tem todo um carinho especial para esse atendimento, entendeu? A gente nota o compromisso dele de ir nas entidades, como ele foi na CDL, como ele vai na associação comercial. Ele tem um carinho muito especial pelo lado do empreendedorismo, que ele sabe que é importante esse investimento. Porque só o poder público não vai conseguir realizar e construir tudo, né? E aí agora eu até ia citar sobre a vinda do ministro do empreendedorismo que viria a Campos, e não vai vir porque nós não temos mais o nosso modal aéreo, o nosso voo comercial não tem. Eu tenho certeza que o Frederico, na hora que souber disso, vai ficar cada vez mais chateado e vai tentar buscar, eu acho, mais soluções, né? Ou talvez o cancelamento daquela concessão que foi feita. Eu falava de 30 anos, alguém me corrigiu, falou, não foi 30 anos, foi 29 anos e 6 meses. Então, corrigindo, não é uma concessão de 30 anos, é uma concessão de 29 anos e 6 meses que foi feita no governo passado e que deu a concessão do nosso aeroporto para Infra. Infra é uma construtora, não tem a experiência que uma AENA, que uma empresa que é ligada à aviação tem com aeroportos. Então, você vê, com o aeroporto de Macaé, ele foi todo reformado, restaurado, recuperado, pista, asfalto, tudo foi melhorado, atendimento, e ficou pronto. E aí, a empresa de lá, eu não me lembro se lá é a AENA, Zurich, acho que é Zurich, em Macaé, a Zurich buscou o parceiro comercial para poder explorar voos, e aí a Latam vai estar colocando voos lá, agora em Macaé, começa em janeiro, já colocou passagens à venda, passagem a 300 e poucos reais, e eu soube que a venda tem sido um sucesso das passagens já para janeiro em diante. Cabo Frio também retornou também com seus voos. Então, a Zurich explora, se não me engano, Macaé, faz a administração, não explora, administra o aeroporto de Macaé, de Vitória, de Ilhéus, e eu acho que Campos deveria realmente pensar numa empresa que fizesse, a concessão deveria ser dada a uma empresa que tenha experiência, expertise com aeroportos, entendeu? Eu acho que é aí que a gente fica para trás. Podemos cobrar, ela tinha um investimento de 28 milhões a ser feito nos 5 primeiros anos. Será que foram feitos? Essa concessão já, Luiz, de Campos, tem 7 anos já de concessão. E eu acho que tem que rever, tem que dar uma olhada se todo esse investimento aconteceu no nosso aeroporto. Pelo que eu sei, está parado, mato alto, e só recebe lá voos particulares, às vezes, lá no nosso aeroporto. Hoje funciona muito o heliponto de Farol, que faz um uso para offshore também, que faz parte dessa mesma concessão. Eu acho que ele só fica mais preocupado em atender o offshore e não quer atender, não se preocupa com o atendimento do voo comercial, que seria um portal de entrada para o desenvolvimento em Campos, impedindo até a vinda do ministro do empreendedorismo em Campos, porque ele não quer usar aviões particulares, ele quer vir só de voo comercial. Que está certíssimo. Edivar, voltando um pouquinho ao assunto, a gente falou sobre moradia no centro, que é um assunto assim, que eu acho de uma importância gigantesca. Aí é minha percepção. Eu acho um charme morar no centro da cidade. Se o centro hoje proporcionasse toda a estrutura, tivesse bares, restaurantes funcionando até a tarde da noite. Quais seriam, por exemplo, as estratégias para poder impulsionar esse retorno às moradias do centro? O que o poder público e o poder privado, em conjunto, poderiam fazer para retomar essa possibilidade?
A gente mexe quando mexe com o bolso, né? Everton, eu acho realmente um charme morar no centro. Acho que não é difícil a gente começar. E esse crescimento, todo o investimento é orgânico. Quando vai começar a ter morador, vai voltar a ter farmácia, vai voltar. Você vê, hoje, vou voltar só citar o Rio para voltar para Campos. O centro está fazendo Porto Maravilha. Começou com várias residências, a Cura investiu, teve algumas construtoras acreditando e investiram no residencial no centro do Rio. Não tem supermercado. E aí, agora todo mundo começando a botar supermercado, farmácia, uma série de coisas, o crescimento é orgânico e já esse movimento também de happy hour, de umas outras coisas também. Então, acho que o centro de Campos vai acontecer dessa forma também. Quando a gente se incentivar, qual é alguma coisa que mexe com o bolso? Se não incentivar a morar no centro, você vai ter isenção de IPTU, você vai ter o proprietário do imóvel também teria qualquer incentivo que pudesse ser dado para poder ele trazer morador para o centro, 10 anos, 20 anos. O que foi feito com Miguel Pereira? Miguel Pereira, o prefeito queria fazer em Miguel Pereira como se fosse um agramado. Então ele contratou até arquitetos de Gramado, nem precisa. Campos tem um potencial de arquiteto sensacional. Temos mais de 350 arquitetos em Campos profissionais capacitados para poder trabalhar na nossa cidade. Não precisa contratar ninguém de fora, não. Então ele desenhou as fachadas, a recuperação de como seria, que ele gostaria de uma rua bonita ali no centro, na área central lá de Miguel Pereira. E aí falou assim, olha, se você construir essa fachada aqui, você vai ter 20 anos de isenção de IPTU. É por aí, eu acho que nós temos que começar a negociar ver qual o melhor caminho que é para poder trazer esse morador para o centro, ver quais são os proprietários, vamos chamar eles para conversar, botar ele numa sala e trazer o que a gente pode fazer para poder incentivar ele a trazer essa moradia para o centro. Eu acho que a isenção de IPTU é uma que está na mão da prefeitura, fácil de incentivar, mas podemos estudar outros caminhos de incentivos para trazer moradores para o centro, entendeu? Eu acho que isso é um grande caminho de a gente voltar a revitalizar o nosso centro. O comércio já está pronto, está ali. E você vê quando Martela Rio, apesar de ter fechado, mas ela faz pesquisa e ela abre na área central de Campos, porque ela ainda acredita na área central. O Magazine Luiza também, quando fez as pesquisas, também deu área central. Não foram para shopping, entendeu? Quem foi para shopping foi Casas Bahia. Hoje também o shopping está sendo repensado, né? O uso dos shoppings está sendo repensado. Não tem mais aquela dinâmica, daquele movimento absurdo que se tinha, o modelo shopping. Então tudo hoje de urbanismo está sendo repensado. Mas o centro, eu acho que nós já sabemos a receita qual é. Eu acho que eu acredito que se levar morador de volta para o centro, a gente vai ter um centro vivo e que vai ser muito interessante. Na hora que mostrar que essa moradia, você morar no centro, como eu falei com você, que ele está pertinho da Pilinca, pertinho de Guarulhos, pertinho para você atravessar, voltando essa ponte que nós precisamos da ponte recuperada da travessia, e talvez criar novas oportunidades. Quem sabe uma travessia náutica também na nossa cidade podemos ter. Nosso Rio Paraíba tem uma história maravilhosa. Eu também fico questionando, não vou trazer essa questão aqui não, porque eu acho que eu como arquiteto fico triste de não ver construções usando a nossa vista do Rio Paraíba, que é maravilhosa, que é belíssima, e por que não se constrói? Minha justificativa seria histórica, mas de repente a Luísa pode botar esse papo outro dia, trazendo outros historiadores, que o Rio foi chamado de Rio de Sangue. Não vou botar essa história aqui não. Mas eu acho que a gente poderia estar trazendo moradores para a área central novamente, e isso iria incentivar e organicamente iria crescer novamente o nosso centro de Campos. Edivar, para fechar esse bloco, aqui, se a gente for falar de centro, a gente tem que fazer um programa só, e acho também que um programa só é pouco. Porque você vai falar de população em vulnerabilidade, tem essas pessoas que precisam também, né, de atendimento. Aí nós vamos ficar aqui no sistema Netflix, vamos fazer em série. Cara, Campos eu quero falar de turismo com você, que é subsecretário de turismo. É uma ideia e uma pergunta. Campos tem, sei lá, dezenas, centenas de atrações turísticas, mas não tem um produto. Um produto é o quê? O Rio de Janeiro tem centenas de atrações turísticas. Um produto do Rio, o Cristo. O Cristo está pronto, pavimentado, tem estrutura, transporte, tem tudo. Por que a gente, me parece que está muito disperso? Por que você chama a secretária, chama o prefeito e fala, vamos criar o primeiro produto turístico de Campos, fazer acontecer, depois o resto pode vir? Que seria o Morro do Itaoca. Por que não pavimenta aquilo? Pavimentar que eu digo. Ontem. Pavimentar que eu digo é criar estrutura, banheiro, segurança e tudo mais. Por que você não faz isso? Agora nesse bloco ou pode falar. Vamos lá, acabei de vir, foi o Itaoca ontem que eu estava recebendo
a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e, primeira coisa, nós fomos lá ao Itaoca. Conseguimos uma captação de recursos para lá, para fazer no Itaoca a pista oficial de voo livre. E eu fiquei feliz de ver o resultado, a execução está andando muito bem, já o platô com pisos de madeira, está muito bem, a estrutura metálica, 2 pistas para o uso de voo livre, e realmente o Itaoca, ele concentra uma série de produtos nele, ele para esportes, para essa atividade esportiva, para contemplação, para uma série de atividades que dá para acontecer. E aí agora nós temos que começar a preparar para fazer as concessões, porque temos que alguém da iniciativa privada enxergar que é importante realmente ter ali um restaurante, ter um espaço de atendimento. E o Itaoca, eu acredito que vai ser o grande primeiro produto, como você fala. Mas já temos produtos, sim, no mapa aí, no encadernado com o Cidenf, que seria o nosso amigo Tubarão, a Luísa conhece bastante, Anos Gamos, um guerreiro aí, que temos a visita das cachoeiras, já é um produto oficial da nossa cidade, que existem as visitações, e ele semanalmente está propondo essa visitação, essa visita guiada que acontece lá, mas temos grandes oportunidades realmente de produtos em Campos, como eu estava falando do Rio Paraíba, de um passeio, fazer o passeio do Imperador, o Imperador teve aqui 4 vezes, tem muita história para se contar, então a gente tem roteiros prontos para entregar, mas eu preciso, Cláudio, que realmente a iniciativa privada entenda que é importante aproveitar uma grande oportunidade como essa e abraçar esse produto como uma boa oportunidade de investimento. Eu gosto sempre de citar, Quadrado lá em Trancoso, que a pessoa fala assim, o Quadrado lá em Trancoso tem bares, restaurantes, um investimento ótimo. Mas quem que enxergou aquilo? Foi a iniciativa privada que enxergou aquilo ali. Lá o acesso é ruim, é péssimo até hoje ainda. Quem vai de carro, eu não sei se algum de vocês já foi de carro, eu fui de carro. É triste, né, Luiz? O caminho para o caminhonete chegar lá, 6 quilômetros a gente faz em horas, porque é muito ruim. Um bom público de lá vai de aviãozinho particular. Mas o investimento que acontece em Trancoso é sensacional, é lindo, né? No mar, para ver as falésias, para ver uma série de coisas. E aí eu acho que nós temos bons produtos aqui, mas eu preciso muito que a iniciativa privada entenda essas boas oportunidades que acontecem aqui na nossa região, na nossa cidade. O Morro do Itaoca é um desses produtos, vai estar pronto em breve, entendeu? Ontem eu fui lá, fiquei feliz de ver os sanitários limpos, organizados, e aí estou até agendando uma ida do prefeito lá para poder ver e a gente começar a pensar no projeto das concessões de como vai ser feito. Até alguém que vai poder explorar o estacionamento, alguém que vai poder explorar um restaurante, a visitação, a venda de produtos naturais. Lá tem a parte religiosa, tem um espaço de oração lá em cima do Itaoca. Não sei se você já foi, Cláudio, já foi caminhando. Você agora é atleta, Cláudio, eu vejo você caminhando bastante. Não sei se você caminha subindo lá. E tem uma gruta sensacional lá em cima também, tem um espaço de oração que é belíssimo também. Mas o Itaoca realmente seria um bom produto e eu fico feliz que eu ontem mesmo estava lá visitando esse produto. O Horto Municipal também, começamos a obra também do Horto Municipal, que também é um grande parque nosso, né? Que também de visitação, que também oxigena não só a nossa mente, mas também é importante para levar para essa atividade esportiva. Hoje a cidade é muito dormitório de muitos trabalhadores do Porto Açu, de engenheiros, de profissionais que vêm trabalhar aqui na nossa cidade, e eles ficam buscando oportunidade. A gente criou uma oportunidade muito interessante dia desses, foi na Festa de Salvador, fazendo a visita guiada na Catedral. E aí o que a gente fez? A gente trouxe o padre para poder ele ser o condutor dessa visita guiada, que ninguém conhece mais daquele espaço do que o próprio padre, né? A gente deu toda uma orientação eu dei toda a orientação da parte arquitetônica, da parte histórica, as historiadoras nos ajudaram a como fazer o guiamento, mas o padre, ele fala com uma paixão, ele fala com um amor tão grande daquele espaço, que foi uma visita sensacional, ele explicando a história dos vitrais, por que existiam os vitrais, que é uma Bíblia diagramada, ou seja, desenhada para a pessoa entender, porque tinha muita gente com dificuldade de leitura, então quando ela viu os vitrais, ela ia fazendo a compreensão de toda a história, né? Então a gente fica muito feliz de ver quando eles contam toda essa história. Por exemplo, o altar, a parte de altar da nossa catedral é considerado território do Vaticano, não é um território do município de Campos.
que é onde está a cátedra, onde está a cadeira. Então, todas essas histórias são muito interessantes de ser contadas e criam pertencimento. Então, a gente está querendo fazer isso, não fez isso na catedral, mas não quer ficar só na catedral. Vamos caminhar para a Nossa Senhora do Carmo e vamos caminhar para o nosso município inteiro. Então, tem um potencial muito grande, mas eu acho uma grande oportunidade de alguém enxergar, de agências de turismo, falar assim, gente, Campos tem um potencial para a gente poder visitar, trazer conhecimento à nossa cidade. Eu falei do Rio Ururaí essa semana, como eu fiquei feliz de ver a quantidade de pessoas que se encantam com aquela história do Rio Ururaí, dele vai da Lagoa de Cima à Lagoa Feia, e é uma navegação maravilhosa também, que pode ser explorada também. Entendeu? Tudo isso, essa ordenação, a gente vai estar contribuindo, nós como secretaria, como poder público, mas eu preciso do empresário que enxergue e que queira isso. Quando no Rio de Janeiro, agora recentemente, o Eduardo Paes favoreceu para que o investidor do Belmonte fosse para aquele espaço do Touring, onde era a chegada de barcos, de navios, e hoje virasse um bar lá, um complexo gastronômico naquele Touring. Ele chamou o quê? O que o poder público pode fazer? Ó, esse cara aqui está devendo IPTU e tal, vamos negociar. Esse prédio favoreceu isso e aí ajudou para que o empresário fizesse um investimento e hoje tem lá um espaço gastronômico sensacional no centro do Rio de Janeiro, já ajudando a voltar a revitalização do nosso centro do Rio, porque ele estava parado aquele espaço do Touring, lá onde foi chegada de navios. E hoje tem lá bares, restaurantes, uma série de usos lá, né? Então é por aí o caminho, eu acho, sabe, Cláudio? Isso, eu vou montar uma empresa aqui, chamar Luiz e Everton para a gente ser sócio, montar lá eu ajudo a fazer o guiamento, eu não sou guia de turismo, mas sou apaixonado por Campos, eu ajudo a fazer o guiamento para vocês. Não, para a gente montar lá o teleférico lá no Morro do Itaoca, vamos ganhar dinheiro. Você não acredita, Cláudio? Diariamente eu recebo projetos de teleférico, de não sei o quê, mas a pessoa fala assim, o poder público constrói e me entrega. Ah, tá. Mas eu também quero assim, não pode não? Aqui, vamos fazer uma... Eu tô com esse projeto aqui, vem com o prefeito se ele constrói isso aqui, o teleférico... pega o dinheiro no Fundecam, gente. Pega o dinheiro no Fundecam. Bora. Eu falo, vamos ligar Campos a São João da Barra pelo Rio, você monta esse barquinho aqui, mas me entrega aqui a concessão. Aqui, vamos lá. Deixa eu fazer. Já foi ligado. Já foi ligado. No Campos São João da Barra. Já teve essa ligação. Meu pai fala que esperava o pai dele, estou falando década de 50, 60, em Atafona veraneando por chata. Prancha, né? Chato prancha. O pessoal falava prancha, que a prancha trazia alimento, eu também lembro dessas histórias. Acho que a Luiz, o pai, contava lá em casa, eu me lembro dessa história. Isso não estamos falando do século XIX, estamos falando da metade do século XX. Mas depois de existir. Mas essa prancha dessa época não era também do poder público, era que alguém vendia. Qualquer produto que você mande em larga escala por Porto do Açu, por exemplo, Porto do Açu também nem tanto que vai ter que pegar a estrada, né? Vai passando da Barra, seria muito mais barato você levar pelo Rio do que caminhão, muito mais barato. Por Porto do Açu, nós fomos à reserva Caruara e indo com várias pessoas de fora. É um absurdo aquela estrada, até aquele tráfego de caminhões daquele tamanho, ainda para o Porto do Açu, ainda não enxergar a importância de ter um caminho específico, né? O transporte rodoviário para lá também. É importantíssimo mexer na parte viária para lá, né, Luiz? Sim. Separar, tirar o tráfego pesado dali. O tráfego pesado, exatamente. O negócio é absurdo. Fui correr ali até Martins Laje, o negócio é absurdo o movimento para lá. Absurdo, não para. Nos dois sentidos e o tempo inteiro. Negócio impressionante. É isso, Cláudio. Quando a gente fala do Itaoca, ontem, quando começou até mais viajar, traçar projetos para o Itaoca, eu preciso facilitar muito o acesso do ciclista, porque o cicloturismo em Campos é muito, muito forte, a bike é muito forte aqui na nossa cidade, mas o acesso do centro de Campos até a entrada lá para o Itaoca, que você pega a BR-101, é perigoso, e eu posso fazer caminhos, mas eu vou depender desse fazendeiro, do proprietário daquelas áreas, que eu preciso fazer um caminho por ali, que eu não vou poder usar a BR, né? Porque realmente é perigoso, os acidentes que a gente vê, amigos da gente que já foram acidentados ali, sofreram acidentes, eu preciso facilitar o acesso, a chegada até o Itaoca. E aí a gente fica realmente criando essa matemática de como fazer, e eu preciso muito que esse empresário entenda que eu vou precisar fazer uso dessa servidão
para bicicleta, para o turista, para uma série de camisas até chegar lá no Itaoca, né? Bom, aqui, 7h59, deixa eu rapidamente fazer uma pausa aqui, meu caro Edivar. Você que está acompanhando a gente, é o tempo só da gente tomar um café, reforçar aqui a água. Tá ótimo. E a gente volta a seguir falando aí um pouco mais com você, conversando também sobre as suas projeções aí para as eleições de 2026, aqui no Folha no Ar, rapidamente, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e também de Radmed Diagnósticos por Imagem.